Eu não sei se vale a pena, fundo imobiliário não rende nada. Eu investi lá e não tá rendendo nada, cara. Chega de pensar assim, chega de acreditar no que te falam por aí. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários muito bem diversificados e que pagam mais de 10% ao ano só em dividendos. E enquanto eu estava preparando esse vídeo, eu notei também uma característica em comum desses 3 fundos imobiliários que eu vou te mostrar, que é bem interessante e que eu vou te falar ao longo do vídeo. Bom, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo desse vídeo e, como sempre, só te alertando aqui que esse vídeo não é uma recomendação. O Clube do Valor sequer pode dar recomendações. O nosso intuito aqui não é te recomendar um ativo, mas sim te ensinar como olhar para os fundos imobiliários, como você também pode encontrar fundos que estejam, por exemplo, pagando muitos dividendos. Ou seja, como você também pode, seguindo critérios claros, investir do jeito certo em fundos imobiliários. Bom, vamos logo para o vídeo então. Bom, eu já vou começar o vídeo aqui mencionando esse fundo imobiliário que deixou muita gente feliz desde que ele estreou na Bolsa de Valores. Esse primeiro fundo que eu vou citar aqui é o HCTR11, o Hectare CE Fundo Imobiliário gerido pela Hectare Capital. O HCTR11 é um fundo de papel, ou seja, ele investe em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, e a rentabilidade desde o início deste fundo imobiliário é essa aqui que está aparecendo no gráfico que está agora na tela. Como a gente consegue ver, é um fundo que vem constantemente superando o IFIX desde a sua criação. Tá, mas no que ele investe? São títulos de renda fixa? Sim. O HCTR11, assim como o MXRF11, que você talvez conheça, são fundos de papel muito bem diversificados. Se liga nessa página do relatório do fundo imobiliário que está aparecendo aqui na tela. Olha quantos títulos de renda fixa diferentes que esse fundo investe. E eles são muitos títulos diferentes mesmo, né? De setores diferentes, que inclusive são corrigidos por indicadores diferentes. Conforme esses gráficos de pizza que estão aparecendo agora na tela, você consegue ver que são vários setores diferentes, muito bem espalhados ao longo do fundo, além do fato de que praticamente metade dele são de títulos atrelados ao IPCA, enquanto a outra metade está dividida em títulos atrelados ao INPC, ao CDI ou ao IGPM. Tá, mas e os dividendos? Quais que são os dividendos do fundo? Bom, ele é um fundo que tem pago muitos dividendos no passado. Se liga primeiro nessa imagem do relatório gerencial do fundo, em que mostra que ele tem distribuído ali, nos últimos meses, mais ou menos R$2 por cota do fundo imobiliário. Depois, olha para esses gráficos aqui, que eu tirei do site Funds Explorer. Se liga como nos últimos tempos, tanto o dividendo dele como o dividend yield do fundo têm estado bastante estáveis e em um patamar, né, também bastante alto. Gostou desse fundo imobiliário? Você tem ele em carteira? Você já ouviu falar do HCTR11? Eu sei que ele não é muito comum, mas eu quero que você comente aqui abaixo para a gente poder conversar um pouquinho melhor sobre ele. Mas, né, isso quer dizer então que se ele pagou muitos dividendos no passado, daqui para frente ele vai continuar pagando muitos dividendos? A verdade é que a gente não sabe, tá? O futuro é incerto. Por mais que esse fundo seja muito bem diversificado, como eu vou te mostrar logo mais, esse fundo tem uma característica em comum com os outros 2 fundos que eu ainda vou te apresentar, então fica ligado. Porque agora a gente vai partir para o segundo fundo imobiliário desse vídeo. Esse fundo também é bastante especial, é o fundo HABT11, o HABT11, o Habitat Recebíveis Pulverizados, fundo imobiliário gerido pela Habitat Capital Partners. Esse também é um fundo de papel que investe em títulos de renda fixa ao mercado imobiliário e de forma bem diversificada. Inclusive, como os próprios gestores nomearam o fundo, de forma pulverizada. Se liga só nos títulos que ele investe, que está passando aqui na tela. São muitos títulos diferentes, é muito diversificado. A rentabilidade dele desde o início, então, é essa aqui que está aparecendo na tela, nesse gráfico, e também é um fundo que vem superando o IFIX desde o início. Os dividendos desse fundo, que é o que interessa aqui nesse vídeo, eles também foram bastante altos no passado. Inclusive foram um ponto de interesse no próprio relatório gerencial do fundo. Nessa imagem do relatório de março, a equipe de gestão mostrou que o fundo ele apresentou um dividend yield anualizado de 16,02%, considerando o valor do fechamento do mês. Mas, tá, outro fundo de papel? Sim, e tem um motivo para isso. Vamos pegar o próprio HABT11, por exemplo.
Os fundos de papel, eles investem em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. Esses títulos, eles são, em geral, atrelados a algum indicador, como eu te mostrei antes no HCTR11, né? Seja ele um indicador de inflação, como IPCA e GPM, ou seja ele atrelado ao próprio CDI. E a questão aqui é clara. De um lado, a gente tem o CDI crescendo cada vez mais a cada nova reunião do Copom, que eles elevam a taxa Selic, conforme esse gráfico que eu retirei aqui do site do Banco Central do Brasil. E do outro lado, a gente tem a inflação também crescendo, também escalando bastante aqui no Brasil, conforme esse mesmo gráfico do Banco Central, que mostra que nos últimos 12 meses, a inflação foi de 6,76%. Isso o IPCA. O IGPM eu não vou nem comentar para não assustar quem vive de aluguel. E a questão aqui é a seguinte, tá? Se esses títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário estão indexados, né? Eles estão atrelados a esses indicadores que eu acabei de citar, ou seja, os títulos, esses que são os ativos dos fundos imobiliários de papel, eles estão aproveitando bastante da alta desses indicadores. Como os títulos estão atrelados aos indicadores e os indicadores estão subindo, os títulos dentro dos fundos de papel também se valorizam. Sabia dessa? Mereceu o like no vídeo, né? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, então para ter sucesso é só comprar fundos imobiliários que estejam pagando altos dividendos? Calma, não é bem assim. De tempos em tempos, alguns setores específicos podem sim estar pagando melhor do que os outros. E é normal, o mercado de renda variável é assim. Varia para cima, varia para baixo, às vezes um setor está mais em alta, às vezes outro setor está mais em alta. É normal. Agora, sobre os dividendos, inclusive a gente chegou a testar aqui dentro do Clube do Valor o que acontece se você resolve investir apenas nos fundos imobiliários que mais pagam dividendos, olhando apenas para esse critério. E o resultado é o seguinte: por mais que o resultado final tenha feito você receber mais dividendos ao longo do tempo, o retorno total da sua carteira foi muito em linha com o IFIX, que é a média do mercado. Em resumo, focar no recebimento de dividendos não necessariamente traz um retorno acima da média. E é justamente visando conseguir um retorno acima da média do mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil que a gente criou a estratégia S-Rank, uma metodologia que visa superar a média do mercado. Isso, é claro, focando não apenas em dividendos, mas também valorização da cota, em ganho de capital. E essa estratégia, a estratégia S-Rank, é uma das 4 estratégias diferentes que a gente ensina no curso Como Investir em Fundos Imobiliários. E aqui, infelizmente, eu preciso te dizer que dia 28 de maio vai ser o último dia que você vai conseguir comprar ele ao preço atual. Às 23h59 vai ser o último momento que você vai conseguir comprar ao preço atual, porque a partir do dia 29 ele já vai estar custando mais caro. Porque a partir do dia 29 esse curso vai subir de preço. Então, se isso fizer sentido para você, se você quer começar a investir do jeito certo, com critérios claros, sem ter mais confusão na hora de investir, na hora de escolher os fundos imobiliários, eu recomendo que você clique no link que está na descrição, no comentário fixado aqui por cima. O pessoal vai deixar o link bem à vista para você. Beleza? Vamos então agora para o terceiro e último fundo imobiliário aqui desse vídeo. Esse terceiro fundo que eu preparei aqui para te mostrar também é um fundo de papel. É o REC-R11, o REC Recebíveis Imobiliários, geridos pela Real Estate Capital. Como eu disse, ele é um fundo de papel também com uma carteira bem diversificada e muito bem diversificada, diga-se de passagem. Se liga só nessas páginas do relatório que estão passando agora na tela. É um fundo também que conseguiu superar o IFIX desde a sua criação, conforme esse gráfico que está aparecendo agora na tela. E os ativos desse fundo, esses títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário que o fundo compra, são essencialmente metade atrelados ao IPCA e metade atrelado a outros indicadores. Além disso, nessa tabela que está aparecendo agora, você também confere o valor acumulado dos últimos 12 meses desses indicadores, o que explica bem o ponto que eu dei agora há pouco sobre a alta dos indicadores desses títulos. E por hoje era isso. Você conhecia esses 3 fundos imobiliários? Sabia que eles estavam pagando tão bem? Sabia por que eles estavam pagando tão bem? Comenta aqui abaixo, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Até mais!